Bom, boa noite a todo mundo que está participando desse curso maravilhoso de hoje. Esse curso super esperado. Eu espero que vocês todos tenham aproveitado muito as férias de verão. Obrigada mais uma vez por prestigiar os cursos do POL UK em conjunto com o Consulado Geral do Brasil em Londres. Hoje nós vamos dar início ao nosso quarto curso deste ano, com um recorde de inscrição de mais de 50 pessoas. Incluindo Cá travou? alguns Foi convidados de só eu. outras iniciativas de polo. A nossa Kátia, ela tá travada ou é só para Tá mim? travando, não, ela tá travando. Travando. Tá travando. Vamos continuar aqui, Catinho. então? Ah, Kátia, continua aí para eu vou nós. continuar. Bom, gente, então, Kátia, continuando. Karina, desculpa, tá travando. Eu vou dar continuidade aqui, tá bom? pode ir. Posso ir? Uhum. Ah, Não tô vendo. gente, para quem não sabe, né, o POI UK, eu queria só pedir para todo mundo colocar agora no princípio no mudo, por favor. Depois a gente... Obrigada. Então, para quem não sabe, o POI UK é a união das iniciativas de ensino de português como língua de herança no Reino Unido. E o nosso maior objetivo é levar a língua portuguesa e a cultura brasileira às crianças e famílias que vivem aqui. Todos fazemos parte dessa união. Aproveitamos para agradecer a presença desse time de profissionais tão dedicados à arte de ensinar o português. Fazemos isso através de aulas temáticas, atividades lúdicas e festas populares, com o intuito de celebrar a união da comunidade brasileira, disseminar a nossa língua e cultura. Vocês sabem muito bem de tudo isso, pois fazem parte desse processo, planejando, estudando e se dedicando, seja em aulas presenciais ou virtuais. A dimensão desse trabalho que realizamos é gigantesca. Somos 9 iniciativas, distribuídas em 13 unidades. Atendemos muitas crianças e temos muitos professores e pessoas envolvidas. Para saberem mais sobre o POI UK e cada iniciativa, é só acessar o nosso website www.pouk.com. Gostaríamos também de falar sobre o Easy Fundraising, que é uma plataforma que apoia pequenos negócios. Então, baixando esse aplicativo, você também poderá fazer as suas compras e ainda nos ajudar, sem custo algum, a arrecadar uma porcentagem para o POI UK. Já fica aqui o nosso muito obrigado por fazerem parte de tudo isso. Eu vou deixar os links tanto do POI UK, do website do POI UK, quanto do Easy Fundraising no nosso chat. E agora eu passo a palavra para a Ana, para que ela se apresente e dê continuidade à primeira aula. Obrigada. Ana, com você. Obrigada. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade aí, quando eu recebi o convite para dar o curso, eu fiquei muito feliz e que deu tudo certo. Estamos, como a Karina falou, aguardando um bom tempo aí para vir o curso, mas finalmente ele chegou. E eu gostaria de agradecer muito pela presença de todos vocês, de todos os interessados. Fiquei muito feliz com o número de inscrições. E gostaria de falar para vocês que, assim, estejam à vontade durante o curso para me perguntar, para interromper, avisa, vamos dizer, se tiver alguma pergunta. Acho que a gente vai ter uma lista de dúvidas, perguntas também em cada aula, né, que o pessoal vai disponibilizar, né? E então agora vamos dar início. Então, eu sou Ana Jasco, eu estou morando aqui em UK há quase 2 anos, outubro vai fazer 2 anos, e eu sou bióloga, neuropsicopedagoga. No Brasil, eu tive uma escola de educação infantil e ensino fundamental 1, e fui diretora por 23 anos. Então, sempre trabalhei muito com a parte de interdisciplinaridade, com a neurociência e a inteligências múltiplas, as funções executivas, que são as minhas áreas, né? Então, nesse curso, o meu objetivo é dar ideias de aulas práticas, de atividades para vocês e, tirando dúvida, fazer um bate-papo aí com todo mundo, e estou aqui no que puder ajudar para todos vocês, que podem me procurar também pelo Instagram ou por e-mail, que a gente vai resolvendo todas as dúvidas, tá? Então, dando início
a aula em si. Deixa eu projetar aqui. Deixa eu ver. Tá. Não está abrindo a tela cheia, né? Abriu? Ainda não, Ana. Acho que você tem que clicar numa apresentaçãozinha aqui embaixo. Acho que agora foi? Sim, Abriu? abriu. Ah, legal. Que eu não consigo ver se abriu ou não. Que para mim aparece, né? Então, deixa eu só ver. Então, essa primeira imagem que eu estou passando aqui para vocês, está todo mundo vendo? São quatro fotos. Eu gostaria de começar com uma atividade com vocês de apresentação, tá? Então, eu vou fazer, são dois conjuntos que eu vou passar para vocês com 4 imagens, 4 fotos, e eu gostaria que cada uma de vocês escolhessem uma imagem que mais fala para vocês, pensando que qual vocês usariam para se apresentar, tá? Como tem muita gente, não vai dar para todo mundo se apresentar. O que eu gostaria, assim, que depois, pelo menos uma pessoa de cada iniciativa fizesse a apresentação para o grupo, para a gente ver como que isso funciona, que depois eu vou explicar para vocês o porquê dessa atividade, desse tipo de apresentação. Inclusive, só adiantando um pouquinho, pode ser usado tanto com crianças como, por exemplo, em reunião de pais ou de professores e assim por diante, tá? Então, essa é a primeira imagem. Pensem em vocês, no que é importante para vocês, como vocês são e qual imagem vocês escolheriam para se apresentar. Então, uma dessas 4. E agora, desse próximo conjunto, uma também. Então, quem que gostaria de começar aí? Não sei se vocês querem por ordem de iniciativa, se alguém se habilita. Vamos chamar por iniciativa, por ordem, às vezes. Acho que pode começar com a ABCD. Alguém da ABCD, por favor, para falar? ABCD? Não está aí? Vou chamar então a próxima. BREAC. Alguém do BREAC se disponibiliza? Pode ser eu. Obrigada, Ai, Alicia. então, para mim, é para escolher uma imagem de cada, né? Isso. Então, para mim, na primeira foi a da cidade, Uhum. e do segundo foi as tintas, a parte artística. E por quê? Porque eu gosto muito de ir para a cidade, eu gosto de estar sempre fazendo algo, não gosto de ficar parada, Uhum. mas ao mesmo tempo tinha um pedaço mais calmo da imagem. Então, eu acho que ali tem um balanço entre a calma e a agitação da cidade. Tá, E então eu vou colocar, acho que eu estou pensando, melhor colocar de volta, assim vocês vão podendo falar da imagem em si também, né? Uhum, pode ser. E o segundo foi Mas aqui tem a da- parte com o verde, a água, e lá no Uhum. fundo tem a área da cidade. Então você tem ali o balanço entre a parte mais calma da vida e a parte mais agitada. E eu gosto de estar sempre entre esses dois. E do próximo
foi as coisas de artes, porque eu amo arte, eu sou uma pessoa da área de música, eu estou fazendo arquitetura, então eu gosto muito do brincar, do sujar, do criar. E aí? Uhum. Muito legal, Alicia. Obrigada pela tua participação. A gente vamos, assim, vai umas 9, 10 pessoas se apresentarem, e depois eu volto a falar dessa atividade em si, tá? Obrigada. Alguém do Clube dos Brasileirinhos quer falar? É, eu acho que é melhor uma das professoras, né? Quem tá aí? Pode ser, gente. Oi, É. tudo bem? Isso. Uhum. Joia, Jéssica. Eu escolhi, pulando aqui para as escolhas, né? Eu escolhi a árvore, quem me Uhum. conhece, né? Falar, ai, que novidade. A árvore e as tintas também. Tá. E por quê? A árvore, porque para mim a árvore em si é um símbolo assim, né, de se nutrir do solo, de crescer para o céu. Acho em essência, um objeto muito bonito mesmo e de crescimento contínuo. E a tinta, justamente por causa desse lado criativo que a nossa colega estava falando também, né? Que eu vivo e respiro a criatividade. Uhum. Muito legal. Ótimo. Obrigada pela participação. Obrigada. Eu pulei o Brazuquinhas. Vai, Brazuquinhas. É uma das meninas aí, porque todo mundo aqui já está cansado de saber de mim. Eu Tem que ser posso gente falar, nova. posso falar. Sou Flávia, né? Da primeira grupo de imagens, eu vou para essa ilha aqui, porque eu sou do Rio, né? Então eu sempre busco o mar para me acalmar e o calor do sol para me manter no aqui e agora. Então eu tenho que estar eu sinto a presença, sinto de eu estar viva num ambiente desse. No segundo também eu vou para as tintas, eu tenho uma filha de 7 anos e é sempre uma guerra, porque é sempre querer brincar com tinta, 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 é tinta no corpo, tinta na casa inteira, e é aquela coisa de deixar e, ai, Jesus, e a sujeira? Sempre o drama do que vai acontecer no liberar a tinta. Mas eu gosto muito, né? Mas, enfim, tem sempre esse lado aí. Muito legal. Aí, liberar tinta é tudo de bom, né? Aparece muitas surpresas agradáveis com a liberação da tinta aí, né? Precisa só proteger os espaços. Exatamente. É a primeira experiência que eu dei para minha filha, botei um monte de tinta, um pano, ela pintou o corpo inteiro, no final era tinta igual poça de lama, só que de tinta na casa. Muito legal, obrigada pela participação. Alguém do Clube dos Sabiás quer falar aí? Clube dos Sabiás. Eu Olá. posso falar. Pode falar. A Eveline ou a Priscila? Priscila, pode falar, por favor. Posso falar, então. Nós duas falamos juntas. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim. A primeira eu escolhi a árvore também, porque eu sou do interior, de Minas Gerais, então acho que sou uma pessoa que sempre viveu em cidade pequena, então eu sempre brinquei perto de árvore, essas coisas, parte assim, raízes da gente, né, do interior. Eu também sou formada em biologia, então eu gosto muito de mato, essas coisas. Então é a que mais me identifiquei, assim, na primeira parte. Na segunda foi a praia, porque apesar de Minas não ter mar, eu amo ir para praia e é o lugar assim que eu mais me identifico assim de passar férias, essas coisas e tá uma imagem assim do pôr do sol, né? De amigos, então eu achei que tem a ver mais comigo essa imagem. Legal. Muito legal. Uma escolha diferente, bastante movimento, né? Transmite alegria, né? Essa imagem, né? Essa imagem. Então, muito bom. Obrigada, Priscila. Imagina. Alguém do Clubinho Verde e Amarelo?
Rubinho verde e amarelo, tem alguém aí? Oi, estão me vendo? Tá, Melaine, pode falar. Oi. Boa noite. Ah, boa noite. Eu não sei se tem mais outras colegas aqui, mas me manifestei. Eu escolhi na primeira imagem as nuvens, porque eu me recordei da minha infância, que eu adorava olhar para o céu, olhar as nuvens e sempre fazer a minha fantasia ir longe, que eu conseguia ver todos os tipos de objetos, seres, através nas nuvens, e todos os formatos das nuvens. Então, eu achei, assim, a nuvem mais o meu perfil. E na segunda imagem, a praia realmente, com aquelas pessoas soltando, pulando, né? Porque também, quando a gente vai à beira-mar, é incrível de ver que ali não existe diferença, né? Todos são iguais, a gente não fica, mesmo estando com roupas reduzidas, mas acaba todo mundo sendo igual, todo mundo com o mesmo objetivo, que é aproveitar o momento e esquecer os problemas. É isso. Legal. Não sei, para mim deu uma travadinha, mas deu para ouvir a maior parte do que você falou. Realmente, a praia também tem esse poder dessa igualdade, né? Exato. É É isso. muito legal. Muito obrigada pela participação. Alguém da Oca Brasil, por favor? Oca? Alguém da Oca? Não tem ninguém? Eu posso falar da ABCD, então, quando você chamou, eu estava sem conectar o áudio, aí eu falei, não ninguém me ouviu. Pode falar então, Cris, por favor. Uma das imagens da primeira que me identifiquei muito foi a árvore. Eu acho que conforme o tempo, depois que eu vim morar aqui, que eu comecei mais um contato com a natureza, sabe? Gostar mais de plantas, cuidar mais de mim, meditar, sentir o chão. Acho que aqui no Brasil era uma cidade, São Paulo, uma loucura, eu não tinha muito esse contato. Então aqui eu me identifico, nesse momento eu me identifico com a árvore na primeira imagem, nas primeiras imagens. E na segunda, eu também me identifiquei muito com a praia, porque eu amo, seguindo a natureza, eu também amo esse momento. Acho que dá uma tranquilidade, é um momento que a gente se desliga um pouco de problemas, de tudo, quando tá com a família, né, em férias, em praia, a gente, sei lá, você curte aquele momento com amigos ali, eu acho que é tão gostoso dar uma paz assim na gente. Muito legal. Muito obrigada pela participação. Nada. Legal as suas opiniões, vocês viram que está variando bastante, né? Os porquês de cada imagem. A mesma imagem com significados totalmente diferentes para cada pessoa, né? Tem mais alguém? Alguém do Sabe a Dúvida, por favor? Pode ser eu? Pode sim, claro. Vanessa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Eu escolhi a cidade, porque essa imagem me lembrou muito a cidade de onde eu vim, que é Piracicaba, no interior de São Paulo. E também me recorda a capital São Paulo, ali, o Ibirapuera. Então, aquele rio e aquele monte de prédio em volta é igualzinho a cidade de Piracicaba. Então, me trouxe um pouco assim de saudade. E também escolhi a praia, porque eu adoro escutar o som do mar. Adoro ver aquela imensidão assim, de água. Quando tá calma, não quando tá cheio de turista. Quando tá bem calmo, pôr do sol, eu amo. É assim, tão relaxante. É maravilhoso. Muito legal. Tá ótimo, Vanessa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém da turma dos brasileirinhos? Tá, posso entrar na frente aqui? Bom, Pode, vai, que botando... a Oca, nós pulamos a Oca, vai aí. E depois a Eu turma. sei, eu estava ouvindo, mas boa noite, pessoal. Eu acho que tanto eu quanto a Cândia, a gente está colocando as crianças na cama. Então eu vou entrar rapidinho, falar e sair de novo, tá? Eu estou ouvindo, mas não estou conseguindo falar. Eu vou escolher essa árvore linda, com esse sol por trás, porque eu acho que traz uma... Não sei, eu gosto muito da natureza e traz uma calma. E na segunda imagem, eu vou escolher a praia. Porque se não fosse, eu gosto da praia brasileira, eu vou deixar bem claro, que fica aquela energia boa, com
Eu não quero, música. porque a gente não viu, eu já não vou falar. Porque aqui a gente toma chazinho. Eu gosto, né? Acho bonita, mas lá dá para tomar banho de mar. Aqui é muito gelada na Inglaterra, então fico com as praias brasileiras. Legal, que ótimo. Obrigada pela participação, apesar aí da ocupação aí com o pequeno, com Ah, de dois. nada. Estou com fone ouvindo, só Obrigada não por estou querendo, só não vou interagir. Não, Um tá abraço. ótimo. Já interagiu legal agora na introdução, né? Muito obrigada. Ok, agora a última iniciativa, que é a turma, eu acho que eu já chamei todas. Turma dos Brasileirinhos, tem alguém por aí? Acho que não, pelo jeito. Bom, Bom, vamos dar uma continuidade, já que a turma não apareceu também. tá. Então, vocês viram que com essas imagens, né, qual foi o meu objetivo? Hoje, o curso é o ensino da língua de herança sob a ótica da neurociência. Então, eu vou apresentar para vocês algumas teorias e práticas junto, tá? Então, essa atividade de apresentação vamos dizer, online fica um pouco complicado, que a gente tem que montar imagens e tal, mas ela é super útil, uma ferramenta que vocês podem usar em diferentes situações, mas geralmente começo de ano, ou começo, vamos dizer, ou como eu falei, reunião de pais ou de professores, mas com as crianças também. E vocês, ou então início de assuntos, por exemplo, eu já dei um curso uma vez de artes com a parte de neurociência, com um amigo meu que ele faz colagens, então ele ia falar dos artistas e eu falava da parte de neurociência associada àquele artista, né? E a gente então usava quadros vamos dizer, do Picasso, então quadros do Dalí ou quadros do Leonardo da Vinci, para colocar como início para as pessoas escolherem as imagens e ver o significado daquela imagem para cada um, tá? Por que eu coloquei hoje esse início? Como um quebra-gelo, né? E vocês perceberam que a mesma imagem fala diferentes coisas para cada pessoa, né? Chega, vamos dizer, ninguém escolheu lá os livros nem a tecnologia, mas todo mundo, sim, na segunda imagem, muita gente se identificou com as tintas e outros se identificaram com a praia, mas cada um com um motivo diferente. E por que isso é importante? Vocês vão ver, a gente vai ter mais na quarta aula que eu vou falar da parte de emoções e tudo, mas esse início, vocês podem ver que começa a fazer um vínculo. Então, esse vínculo com a turma é importantíssimo para a aprendizagem ser efetiva, tá? Então, esse é uma sugestão de quebra-gelo e que vai começando a formar um vínculo com a turma que vocês vão trabalhar. Então, pode ser através dessa imagem e pode ser por outras atividades, né? Então, agora, para continuar, eu vou colocar para vocês aqui uma música que eu separei para começar essa aula. Alguém quer falar alguma coisa sobre antes de eu colocar a música, sobre a escolha das imagens, alguma opinião? Se quiser colocar, se quiser deixar anotado depois, pode também colocar naquela lista que a gente vai fazer que o pessoal vai disponibilizar de comentários, né? Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, também pode ir mandando, que assim que der a gente vai respondendo, tá? Acho que não tem ninguém urgente, então vou começar com essa música aqui para vocês. A criança tem direito a nome, sobrenome e nacionalidade. As coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome, rosa, camélia e jasmim.
flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Jô é Soares, Caetano é Veloso, o Ari foi Barroso também. Entre os que são Jorge, tem um Jorge Amado e um outro que é o Jorge Ben. Quem tem apelido, Dedé Zacarias, Mussum e a Fafá de Belém. Tem sempre um nome, e depois do nome, tem sobrenome também. Todo brinquedo tem nome, bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome, bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Renato é Aragão, que faz confusão. Carlitos é o Charles Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o tom brasileiro é Jobim. Quem tem apelido, Zico, Maguila, Xuxa, Pelé e He-Man. Tem sempre um nome, e depois do nome, tem sobrenome também. Tem apelido, Zico, Maguila, Xuxa, Pelé e He-Man. Tem sempre um nome, e depois do nome, tem sobrenome também. Bom, essa música é bem antiga, né, pessoal? Eu não sei se muita gente acho que conhece, eu estou vendo que a Rita está fazendo assim com a cabeça que ela conhece. Né? Pode. Ops. Aqui, parou aqui. Pronto, parou. Deixa eu ver que eu não consigo. Pronto. Assim, não tem perigo eles continuarem falando. Desculpa. Então, eu estava falando, essa música acho que é de 1987 que o Toquinho lançou esse Direitos das Crianças, né? E eu acho que assim, muito legal para trabalhar com esse CD. E por que eu escolhi essa música hoje? Porque fala da nacionalidade, do nome, do sobrenome. Então, eu acho que para a gente, como falando que está fora do Brasil, que está querendo trabalhar com o ensino do português, valorizar isso, e volto a falar, a identidade, tá? Então, a primeira coisa dentro de uma turma, quando começa, é a identidade de cada um, é que cada um tem que se sentir respeitado, e isso vai, vamos dizer, vocês vão, mais para frente eu vou mostrar como que a neurociência, o que está por trás da neurociência nisso, né? Então, dá a oportunidade de trabalhar o nome, o sobrenome, e falar da nacionalidade, afinal, as iniciativas de todas vocês estão com esse objetivo, trabalhar a nossa língua portuguesa, né? O nosso Brasil. Vocês mesmos até falaram na apresentação, vocês têm os eventos culturais e tudo. Então, por isso que eu quis começar a aula com isso. Cada um tem um nome, um sobrenome, e temos esse vínculo comum, que é a nacionalidade, que é o Brasil. E mesmo quem está nas iniciativas que não seja de nacionalidade brasileira, tem um vínculo, às vezes nasceu aqui, mas é filho de brasileiros, ou então neto de brasileiros, então é um outro ponto para a gente ter em comum. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone e falar, tá? Se tiver algum comentário, alguma coisa a fazer, senão a gente vai seguindo. E aí, então, entrar propriamente dito na parte de aprendizagem e desenvolvimento humano, e com essas duas atividades, vamos dizer, essa música que eu coloquei e essa apresentação inicial,
a gente já vai ter dado um passo a caminho de uma aprendizagem bem-sucedida, tá? E agora, entrando um pouquinho na teoria da coisa, eu vou falar para vocês hoje sobre aprendizagem e desenvolvimento humano, que é a nossa primeira aula. A próxima aula vai ser sobre inteligências múltiplas, depois funções executivas, e assim a gente vai caminhando, né? Então, a aprendizagem. Eu gosto muito dessa imagem do alvo, que então o nosso foco está aí na mira do alvo, que é a aprendizagem, o resultado da aprendizagem, no caso do português, né? Mas a gente não pode esquecer que tem todos esses fatores que estão envolvidos para que essa aprendizagem seja bem-sucedida, né? Então, aqui no centro tem a aprendizagem, que é o nosso objetivo. Esse círculo marrom em volta são os fatores da própria criança ou do adolescente ou do adulto, seja quem for o aluno com quem vocês estão trabalhando. Então, são fatores que estão envolvidos nisso. A saúde, a habilidade, a nutrição e a motivação e atenção, tá? Então, motivação e atenção, essa criação de vínculo que eu comentei com vocês logo no início, vai fazer muito efeito nessa motivação e atenção, tá? Se vocês conseguirem estabelecer esse vínculo afetivo com o aluno desde o início, o curso segue um outro rumo, um outro ritmo. As aulas, todas as atividades vão ter um outro ritmo, tá? Nesse círculo amarelo são as funções da escola, né? São os fatores da escola. Então, a política da escola, os materiais didáticos, as habilidades dos professores e o ambiente na sala de aula. Então, novamente, ambiente da sala de aula. Se vocês conseguirem estabelecer conexões entre os alunos, vocês vão ter um ambiente muito mais efetivo. Tá? Depois, quem quiser, eu tenho até uma série de atividades de sugestão. A gente vai ter acho que a última aula a gente vai falar sobre sequências didáticas, e eu posso até, se vocês quiserem, depois mandar assim, se vocês quiserem algum tipo de atividade específica, por exemplo, como trabalhar esse vínculo inicial com a apresentação das crianças. Por exemplo, tem atividades que vocês podem usar bola para jogar de um aluno para o outro, tudo. Não pensem que isso vai ser uma perda de tempo. Tem muita gente que se engana com isso, fala, não vou perder tempo fazendo isso na primeira aula ou na segunda aula. Não, pelo contrário, você vai ganhar um desenvolvimento completamente diferente fazendo esse tipo de atividade logo no início, né? Tem que estar de acordo, claro, com todas essas outras questões, principalmente da política escolar e tudo, mas, vamos dizer, tem como você selecionar diferentes atividades que você vai conseguir atingir esse objetivo, né? Depois tem os fatores da sociedade e da família, que é esse círculo azul mais claro. Então, nós vamos ter a influência, vamos dizer, do status socioeconômico da família, as influências culturais, no caso, por isso que eu pus a nossa nacionalidade, né, o Brasil aí, e da tecnologia. E aí é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje em dia o pessoal abusa da tecnologia de uma forma muito errada. As crianças até 12 anos não devem ser expostas a muita tecnologia. Até 2 anos, nenhuma. E isso é uma coisa que está publicada pela Associação de Pediatria Americana e Canadense há anos. A Associação de Pediatria Brasileira publicou isso também, acho que durante a pandemia, acho que em 2020, mas está tendo um problema muito sério com crianças, inclusive no desenvolvimento motor. Tá? Por exemplo, só para comentar com vocês, essa questão da criança usar o celular, eles estão perdendo a habilidade de folhear livro. Então, eu estava falando com uma psicomotricista paranaense, e ela estava me falando que várias escolas, principalmente de elite em Curitiba, estavam contratando ela para fazer projetos para ensinar as crianças a virarem livro, porque eles tentam fazer assim com a página, só passar o dedo. Então, eles perderam essa motricidade. Então, tem uma série de fatores aí que tem que se tomar cuidado com a tecnologia, no caso das crianças pequenas, principalmente, tá? Eu acho que é uma ótima ferramenta, a gente está aqui reunido graças a isso, mas somos todos adultos, né? E não é sempre trazendo novidades com tecnologia que vocês vão conseguir atingir os objetivos. Eu comecei 7,5. Isso. Acho que foi.
Fecha os microfones, pessoal, por favor. Então, é um fator que a gente precisa tomar cuidado. E claro que vão dizer, você vai projetar um desenho, um filminho, uma coisa, eles vão prender atenção. Só que tem um fator, por exemplo, que a gente não pensa, que quando você passa todas essas questões de filmes e quando fica vendo as telas, o número de imagens por segundo é muito rápido. Então, o que acontece? A criança já começa a acostumar com aquilo, então qualquer outro tipo de atividade em sala de aula, ele não vai ter tanta paciência, porque o cérebro já está meio que, vamos dizer, viciado naquela. Você se mutou, Ana. Ficou no mudo. Não abriu. Tá. Agora apareceu, tinha aparecido que colocaram no mudo. Mas tudo bem. Então, eu estava falando, não sei se vocês pegaram, essa troca de imagem muito rápida, ela acaba sendo o que o cérebro espera. Então, consequentemente, vai criando ansiedade, vai criando problemas de distúrbio de sono e, inclusive, falta de vontade de assistir às aulas, de fazer as atividades, porque ele está acostumado com aquela troca. Então, de repente, não está tendo aquela troca, aquele estímulo constante, pronto, já é uma atividade chata. Então, por isso que eu estou falando, vamos tentar virar para o outro lado. Usa, desde o começo, outras atividades, bola, papel, tinta. Vocês viram quantos vocês não escolheram as tintas, porque é uma coisa que todo mundo gosta? Ou a praia está todo mundo ali pulando, é uma atividade física. Então, um jogo, uma brincadeira, vai fazer muito mais efeito do que passar um vídeo ou uma coisa assim, principalmente dependendo da faixa etária. O efeito vai ser contrário, você passar o vídeo vai ser pior do que você fazer um outro tipo de atividade, tá? E aí, o último target aqui o externo, que a gente tem você tem que atender também, que é o currículo nacional, a política educacional e o financeiro também envolvido quanto à parte dos fatores governamentais, né? Então, vamos focar nesse nosso alvo, ver quanta coisa que está envolvida nesse nosso objetivo de ensinar o português, tá? Então, todos esses fatores, qualquer matéria. Então, está aí no nosso alvo aí no vermelhinho, é o português como língua de herança. E a gente tem todos esses fatores em cada criança e cada criança variando. Vocês podem ver que, como eu falei, a imagem foi a mesma escolhida, por exemplo, da árvore, mas cada um falou de um significado diferente. Foi a mesma imagem da tinta, mas cada um usou com uma imagem diferente. Então, o nosso objetivo é esse, só que cada criança, cada aluno, cada adolescente ou adulto é único, tá? Então, a gente tem que sempre considerar isso. Ele é único, né? Então, a gente tem que estabelecer esse vínculo e todos esses fatores vão estar presentes, cada um de uma forma, tá? E aí o pessoal tem uma discussão muito grande de como que a neurociência afeta a educação, como se dá esse vínculo. Existe até uma corrente que fala que não, que neurociência não ajuda em nada, porque a neurociência faz experimentos e estudos num ambiente que não é um ambiente escolar, né? Mas a gente tem essa afirmação que eu acho que é bem pertinente, que o Thomas, em 2013, que falou que provavelmente a neurociência contribuirá com a educação de maneira similar ao modo que a ciência contribuiu com a medicina ao longo da história. Então, a gente está ainda nesse começo de como que a neurociência vai contribuir, mas ela já contribuiu muito. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, para quem está há mais tempo na área, como eu falei, durante 23 anos eu tive uma escola e eu era responsável pelos projetos e tudo, e quando começaram a vir as informações da neurociência, eu até brincava com as minhas professoras nos treinamentos, até com os pais, falei, muita coisa a gente já fazia na escola, só que não tinha nome. E a neurociência veio comprovar que aquilo são atividades que devem ser feitas, aquelas coisas, vamos dizer, aquela forma de trabalho é eficaz. Então, muita coisa que nem, por exemplo, o método fônico na alfabetização.
é uma controvérsia até hoje no Brasil, um monte de gente discute, fala que não pode, né? A neurociência mostra que é uma das formas mais eficazes de se alfabetizar uma criança usando o método Folha, independente do idioma. Então, essa comparação eu acho muito legal. A gente está no comecinho, do mesmo jeito que no começo a ciência era muito criticada, né? Tem até minha colega bióloga aí, pensar em Darwin, por exemplo, que foi tão criticado na época que colocou as teorias e que depois a gente viu que veio um monte de informação e de fósseis e de outros tipos de estudos, até de DNA hoje em dia, né? Que acabaram corroborando as ideias dele, né? Então, aprendizagem. O que será que é aprendizagem? É usar o cérebro ou modificar o cérebro? Queria dar um tempinho para vocês pararem para pensar um pouquinho nisso. Então, é usar o cérebro. Então, eu estou aprendendo porque eu estou usando o cérebro ou porque eu estou modificando o cérebro? Podemos jogando aí no chat, né, Ana? Pode até colocar. A Ilane está falando modificando, a Kátia modificando. Uhum. Modificar, a maioria está falando modificando, né? Todo mundo aqui por enquanto. Então, tá ótimo. A ideia é justamente essa, porque o pessoal fala assim, a aprendizagem é você aprender, você saber fazer a conta, você saber escrever, saber ler, mas com isso você está usando o cérebro? Sim, você está usando o cérebro, mas como que isso acontece? Porque você já teve uma modificação, tá? Então, a aprendizagem é essa modificação do cérebro. E quando a gente aprende, toda a estrutura vai se alterando. Próximo. Então, aqui, por exemplo, essa escadinha eu acho muito legal, que basicamente vocês têm aqui os degraus do que são os estudos da neurociência, né? Então, vou dizer, tem a base aqui que são os estudos da neurociência no que diz respeito aos genes e às moléculas, um outro degrau seriam os neurônios e as conexões, os circuitos cerebrais, subindo os degraus, né? As doenças, desordens, síndromes, todas essas dificuldades de aprendizagem, e o último degrau aqui está falando do comportamento, né? Então, essa professora foi subindo ali, e aqui nesse triângulo, a aplicabilidade na educação. Então, vocês podem ver que aqui no início, genes e moléculas é uma coisa muito que não está muito em relação, não existe muita coisa em comum entre os estudos de neurociência de genes e moléculas puramente, com a aplicação na educação. Mas à medida que a gente vai subindo essa escada, vai ampliando esses objetivos das pesquisas neurocientíficas, vocês veem que a aplicabilidade na educação vai crescendo. E, inclusive, se a gente considerar que esse triângulo aqui são os estudos da educação, esses patamares de comportamento e dos distúrbios de aprendizagem e das desordens e síndromes é onde está a maior conexão, tá? É onde realmente elas se encontram e tem uma série de atividades, e acho que assim, as equipes multidisciplinares, principalmente as crianças, por exemplo, que têm TDAH, autismo, todas essas questões envolvidas, essa multidisciplinaridade da neurociência com a pedagogia, a neuropsicologia é fundamental, tá? E aí, então, como que isso acontece? Então, o aprender é essa modificação do cérebro, é o modificar comportamento, né? Então, a gente tem essas três áreas aqui interagindo. Então, tem a neurociência, a psicologia e a pedagogia. Claro que cada uma delas vai ter as áreas exclusivas delas de foco e tudo, mas elas têm também toda essa intersecção, toda essa conexão. Então, aqui, por exemplo, a neurociência, ela estuda o funcionamento do sistema nervoso, do cérebro em si, a psicologia, o cérebro e o comportamento, a pedagogia, a educação e aprendizagem, mas elas convergem. Então, a gente tem a neuropsicologia, a neurociência educacional, que seria conversando da pedagogia com a neurociência educacional, a psicologia com a neurociência, a neuropsicologia,
a psicologia com a pedagogia, que seria uma psicologia educacional, e no centro de tudo, mente, cérebro, educação, que é a neuroeducação, tá? Que é a minha área de trabalho, de especialização, e que eu vou tentar passar nesse curso para vocês o máximo possível, e como eu falei para vocês, estou aberta a conversar, a ajudar no que for possível, tá? Então, o objetivo da gente no curso aqui, e como que a gente pode aplicar essas 3 áreas dentro do ensino nas iniciativas de vocês, tá? Então, essa união de mente, cérebro e educação, dentro da neuroeducação, tá? Então, por isso que vocês podem ver que nessas atividades, e vamos dizer, na música que eu coloquei até agora, eu estou usando fatores das 3 áreas, tá? Tanto da psicologia, como da pedagogia, como da neurociência, tá? Inclusive, por que o da música? Eu até vou adiantar, assim, um pouquinho, eu vou falar mais isso depois. Vocês vão ver que toda aula eu ponho uma música no começo, porque a música, ela ativa 70% do nosso cérebro, tá? Então, vocês terem esse hábito de sempre ter, vamos dizer, ter uma música, alguma coisa, aquilo já dá uma ativação cerebral. Então, a música é essencial, seja o estilo que ela for. Então, tem aqueles neuromitos de vai ouvir música clássica, vai ficar inteligente. Não, não é por aí. Pode ser que seja um samba, um pagode, uma valsa. Depende cada um da sua, daí aqueles fatores, porque isso que eu falei, o alvo, a parte familiar, cultural, da sociedade que vive, vai fazer a diferença, tá? Então, mas, independente disso, a música faz essa ativação. Inclusive, tem que até tomar um cuidado aí também com o tipo de ativação com música de outras áreas, mas aí eu vou deixar só a dúvida para vocês ficarem curiosos, a gente vai falar quando falar das emoções, tá? Então, o aprender, ele não é um processo localizado, tá? Ele não tem um foco, ele é só único, ele é múltiplo, ele tem todos os fatores estão envolvidos, tá? E o que é o aprender? É criar as associações entre os neurônios. Então, como que a pessoa está aprendendo? Como que a gente está falando? Aquilo que a gente falou, está usando o cérebro? Sim, está usando, mas o mais importante, para dizer que está aprendendo, ele está modificando o cérebro. Então, vai ter essas associações de neurônios que vão se formar. Então, essas conexões neurais de diferentes locais é o que vão efetivar a aprendizagem, tá? Se tiver complicado, coisa assim, pode falar, para, vamos voltar, tá? Podem me interromper se tiver com complicado de acompanhar. Então, e como que, vamos dizer, para você ter o aprender a modificar o comportamento, lembra lá na escadinha, lá em cima, a associação da pedagogia com a neurociência estava o behavior, né, o comportamento, ou seja, a aprendizagem vai afetar os comportamentos, né? Então, para você adquirir esses novos comportamentos, eles vão ser resultados das ações que aconteceram no cérebro durante esse processo de ensino-aprendizagem, tá? E isso tudo é feito via neurônios. Eu vou passar um vídeo daqui a pouquinho para vocês, onde vocês vão poder visualizar isso, tá? Como que acontecem essas conexões, como que acontecem essas associações, tá? Então, a aprendizagem, ela traz modificações anatômicas do cérebro. Ela traz modificações de ordem química. Por que ordem química? Porque as conexões neurais, elas têm uma química envolvida, tá? Então, isso tudo vamos dizer, se transforma. A parte química, a parte anatômica e o funcionamento, que seria a parte fisiológica, né? Então, essas redes neurais vão se modificar e, como eu mostrei naquele alvo, todas aquelas camadas vão afetar a formação dessas redes neurais. Então, a relação com o ambiente, com a família, com a sociedade, com a escola, por que tem o ambiente da sala de aula, tudo isso vai afetar a formação dessas redes neurais. E olha que importante, essa última frase aqui do Borges e Braga, que é: as redes neuronais são alteradas mediante a relação com o ambiente, que pode estimular ou inibir novas conexões, tá? Então, voltando para aquela atividade da apresentação, por que eu falei para vocês conhecerem o aluno, não acharem que é uma perda de tempo nem nada?
porque para você estabelecer as conexões neurais, você não pode inibir. Tá? Então, por exemplo, se você vai ter que estimular e ter um bom ambiente em sala de aula, a criança vai poder ser aceita como ela é, independente das diferenças. Então, um projeto que eu, durante 23 anos, bati sempre na escola, que era o respeito às diferenças. Então, desde ali dos 2 aninhos, dos pequenininhos, que legal, olha, teu cabelo é loirinho, o teu é preto, que linda, a cor do seu olho é azul, a do outro é verde, a do outro é castanho. Então, sempre colocando que todas essas diferenças são importantes e são legais. Tá? Então, isso vai fazer essa conexão dentro do ambiente, entre as crianças, e que vai afetar diretamente a formação das redes cerebrais, tá? Das redes neuronais. Até um exemplo que eu sempre costumava falar com as crianças, eu falo assim, agora fecha os olhos e vamos passear num jardim. Até vou fazer com vocês. Se vocês quiserem, fecha os olhos e vamos passear no jardim. Jardim super florido. Lindo, lindo, lindo. Todas as flores são vermelhas. Aí agora a gente continua andando, entra num outro jardim. Olha que lindo, todas as flores são amarelas. E agora a gente vai para um terceiro jardim, onde todas as flores são coloridas. Então, agora vocês podem abrir os olhos e me falar qual vocês sentiram mais prazer, de ver só flores vermelhas, só flores amarelas ou todas coloridas? A gente sempre que a gente vê aquelas, até aqui é muito comum aqui em UK, né? Aqueles vasos, aqueles enfeites de rua, todas aquelas flores misturadas, coloridas, maravilhosas. Então, vamos dizer, a gente não pode pensar que todo mundo é igual, e a gente tem que fazer os nossos alunos se valorizarem sendo diferentes, sabendo que eles são únicos, que eles são especiais, que eles não o que ser diferente é legal, que não precisa ser todo mundo igual. Tá? Alguma dúvida nesse ponto aqui, que eu sei que eu já entrei com um monte de conceito aí de neuro? Tranquilo? Está dando para acompanhar? Se tiver muito rápido. Tem uma pergunta aqui, ó. E o que responder para uma criança que diz que o jardim todo igual é melhor? O que você pode responder é falar, não, tudo bem, então pode ser que seja a sua, você pode mudar o foco e, por exemplo, falar assim, então o da cor, qual cor que você gostou mais? Foi o do vermelho? Então, legal, porque é a tua cor favorita, mas isso, por exemplo, qual é uma cor que você não gosta? Aí a criança vai falar, sei lá, azul. Então, imagina que fosse um jardim todo azul, você ia gostar? Ou você ia preferir o colorido? Então, você muda a questão de como que ela está visualizando isso. Tá? Então, para você mostrar que a diferença pode ser legal, que ela não precisa ser sempre tudo igual. Que vai ter aquela fase, inclusive, dos adolescentes, que eles querem ser iguais daquele grupo, eles formam, né, faz parte da idade, querer ser aceito num grupo e fazer tudo igual, e um imita o outro e tudo. E tem aquelas crianças que ficam de lado, que sofrem pra caramba porque não conseguem se integrar. Então, sempre trabalhar esse lado. Então, por exemplo, tudo bem, você gostou mais de uma cor, que legal. Eu também tenho uma cor, por exemplo, que eu acho linda, que fica só daquela cor o vaso, ou um ambiente, mas imagina um colorido. E se fosse todo cinza, se existisse flor cinza, você ia gostar se existisse tudo flor cinza? Então, sabe, tenta jogar com outras hipóteses e outras visualizações para a criança, tá? Porque ela vai estar imaginando, vai estar visualizando. Né? Isso na questão que eu estou falando de valorizar as diferenças, né? De aceitar e de estabelecer um ambiente positivo para não inibir a aprendizagem e sim motivar positivamente, porque você tem que lembrar que as emoções elas podem ser positivas e negativas. Então, sempre que a gente fala, toda aprendizagem tem emoção envolvida, e ela pode ser positiva ou pode ser negativa, então a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto, né? Mais alguma pergunta? Não. Aqui, como eu falei para vocês, a música ela estimula muito o cérebro, né? Uma área muito grande do cérebro. E o Miguel Nicoleles, ele é um neurocientista brasileiro e ele trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E o que eu acho interessante, assim, trouxe para vocês a fala dele, porque ele
fala justamente isso, que o cérebro é uma orquestra sinfônica, em que os instrumentos vão se modificando à medida que são tocados, tá? Então, inclusive, num vídeo que eu vi dele e tal, ele coloca esse lado, que imagina se fosse possível o instrumento ir se transformando durante a apresentação da orquestra. É o que acontece no cérebro. À medida que a música vai evoluindo, aquilo vai se transformando, o cérebro vai se transformando. E o que é essa música? É essa aprendizagem. Então, essas atividades que a gente vai fazendo vão fazendo essas modificações nas conexões neuronais. Tá? Pessoal, não sei se vocês tinham falado de intervalo. Eu acho que agora pode ser um momento legal de fazer um intervalo, que o próximo é um vídeo, aí a gente começa... Vocês querem ver primeiro o vídeo também é bem curtinho, não sei o que é melhor, Karina, que quer fazer intervalo agora ou ver o vídeo primeiro? Ana, eu Nós podemos fazer o intervalo, Ana, sim. Oi, Ana, eu conheci o Miguel Nicoleles na Feira do Livro, em Ribeirão Preto, numa palestra maravilhosa. Um ano depois, ele nos apresentou um tetraplégico dando o primeiro chute na bola de futebol, lógico, na Copa do Mundo, com aquela pesquisa que ele fez com a macaca. Sei. Incrível. E você que falou legal. agora, eu super me emocionei de lembrar essa figura encantadora. Ele é maravilhoso, né? Por isso que eu falei, e ele é brasileiro, é por isso que eu falei, a gente tem que trazer e valorizar os nossos pesquisadores também, né? E ele está em Duke, né? Que é uma super universidade também. E eu acho que assim, essa relação que ele faz, né, da música e do cérebro, dentro de, vamos dizer, eu trouxe só uma fala, mas dentro do contexto, você que teve a oportunidade de ver palestra dele, é excelente, é maravilhoso, né? Sim. Obrigada. Obrigada. Ok, gente, então vamos fazer um intervalinho rapidinho. Ratinha, se você quiser parar a gravação, por favor, a gente faz um intervalo e volta daqui 5 minutos que vai dar... Obrigada. O vídeo aqui, então, agora. Então, nós vamos seguindo agora com o vídeo que eu comentei com vocês. Então, as experiências moldam a arquitetura do cérebro. Tá? Posso colocar? Bem. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro.
Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, pessoal, alguém já conhecia esse vídeo? Não? Eu acho que assim, ele é bem objetivo, bem didático, né? E como eu falei, vocês viram que existem as modificações anatômicas, fisiológicas, químicas, então aquelas sinapses, as conexões entre os neurônios, acho que no vídeo ficou bem claro, aquilo que eu falei, ficou visual, né? Dá para ver que elas vão crescendo à medida que elas vão se fortalecendo, e tem aquelas que desaparecem, né? Então, um ponto que eu acho super importante, vocês pensarem assim, tem gente que relaciona isso com, por exemplo, aprender a jogar basquete. Então, você vai tentando jogar na cesta, tem até um videozinho no YouTube a respeito disso, que você vai jogando na cesta até que uma hora você consegue acertar, e aí com o treinamento você vai conseguindo acertar mais vezes. E eu gosto muito de uma correlação que é feita, como, por exemplo, se vocês imaginarem que foi feita uma praça, um parque novo, né? Vamos pensar numa praça, um gramadão novo. Então, os caminhos, teve inclusive um experimento que foi feito com isso, que você, assim, dentro daquele gramado, colocar para uso pela população. E aí vocês veem quais são os caminhos que vão ficar marcados. E aí, só depois daquilo é que a cidade pavimentava os caminhos pela praça. Eu acho que é uma proposta super legal, porque se você for pensar, relacionando isso com o cérebro, então, quais são aquelas conexões? Aquelas que você usa permanentemente, que você usa com mais frequência, elas vão se fortalecer. Não sei se vocês viram que no vídeo mostram que elas foram engrossando, elas foram ficando mais brancas, mais fortes, né? Então, essas são as vias. Então, na praça, aquelas trilhas que todo mundo passa por ali, todo mundo caminha por ali. Então, são as conexões neurais que vão se fortalecer, que vão ser mais usadas, que então vão ser importantes para o desenvolvimento, né, e para a aprendizagem da criança. Então, a modificação do cérebro vai ser por aí. E como no próprio vídeo também foi falado, tá? São todas as áreas relacionadas, tá? Então, esse cérebro que eu coloquei agora, acho que deve estar todo mundo vendo na apresentação, durante o vídeo ele falou, né? Tem as áreas motoras, da linguagem, de comportamento, todas vão estar interligadas, estão todas relacionadas, né? Tanto que um ponto que, vamos dizer, que eu também me especializei dentro da área de pedagogia é o trabalho com a interdisciplinaridade, que eu acho que ao longo do curso eu vou mostrar para vocês também o porquê que eu acredito que o trabalho interdisciplinar é muito mais eficaz do que simplesmente trabalhar tudo muito truncado, né? Esse é um ponto super importante desse aspecto do uso da neurociência, né, do conhecimento que a gente tem pela neurociência. Então, se tiver alguma dúvida nesse ponto, realmente eu gostaria que vocês colocassem, porque realmente é super importante esse aspecto, né? Eu estou vendo aqui que a Cândida perdeu o vídeo. Deixa eu ver, mas... Ana, deixa eu só aproveitar para fazer um comentário, na verdade, não é uma dúvida, mas quão é importante a gente dar valor para esses anos iniciais da vida da criança, né? Porque é fundamental. Isso que é dito ali no vídeo, né? Assim, é essa base que depois vai se fortalecer. Então, se você não tem uma base, se você não dá para a criança a oportunidade dela desenvolver aquilo que ela precisa, as chances dela progredir
e ter aquela formação bem mais fininha e bem menos branquinha é muito maior, né? Então, essa questão da linguagem, do desenvolvimento de linguagem, do proporcionar o brincar, de manusear coisas diferentes, de experimentar, ter novas experiências sempre que possível, né? De estar em grupos variados também, porque você aprende estando nesses grupos sobre o respeito, sobre as diferentes culturas. Então, tudo isso forma uma base super importante e que vai nutrir esse ser humano, né? Então, o trabalho que a gente faz é muito mais do que ensinar uma língua, né? Assim, é Muito muito mais do mais. que isso. Muito mais. É por isso que eu quis trazer isso para vocês, que justamente, vamos dizer, vocês estão trabalhando com o ensino do português, com a língua de herança, mas vocês estão trabalhando com faixas etárias que esse processo de ensino-aprendizagem vai muito além do português. Tem muito mais coisa envolvida, né? Eu sempre gostei de trabalhar com crianças de 2 a 10 anos, que é a minha área de especialização, justamente porque infelizmente, isso faz parte da nossa cultura, a gente tem uma valorização um pouquinho inversa, né? Então, no Brasil tem aquela coisa assim, põe uma pessoa qualquer para tomar conta da criança, ou deixa com a vizinha, ou coisa assim, quando é pequenininho, porque não tem problema, porque é pequenininho. Então, não vou pôr numa escola, deixar com alguém tomando conta. Então, começa por aí, e isso é cultural. E aí vai, né? Tipo, então vou pôr. Não, enquanto é pequeno, pode ser numa escola qualquer e tal. Depois, quando for para o colegial, né? Quando for para o segundo grau, aí a gente vê uma escola melhor. Não, mas aí eu vou pagar um bom cursinho para entrar na faculdade. Não, já perdeu todo o tempo, porque ficou lá atrás, ficou ali na casa da vizinha, sabe? Tipo, não é por aí. Então, inclusive, se você for ver essas conexões que vocês viram no vídeo, eu não tenho comigo aqui hoje, mas eu até vou ver se eu vou anotar para trazer na outra aula para mostrar para vocês, já que o assunto veio à tona, o número de conexões que a criança desenvolve até os 3 anos é gigantesco. Assim, é uma loucura. Você vê um esquema de um cérebro com as conexões da criança, aí o que acontece? Aos 3 anos tem a primeira poda neural. Então, isso é natural. Então, aquele monte de conexão que existe no cérebro, aquelas que vão ficando fininhas e desaparecendo, acontece na poda neural. E a criança tem a poda neural por volta dos 3 anos, por volta dos 12 anos, porque o cérebro, como todo sistema dentro da natureza, vai otimizar o uso de energia e tudo isso. Então, ele vai usar aqueles caminhos mais importantes, mais usados. Então, na hora que vocês vão fazer as atividades, a repetição de atividade, não tenha medo de repetir a atividade. Sabe? Você pode modificar um pouco para não ficar exatamente a mesma coisa, mas que tenha o mesmo caminho, que tenha o mesmo objetivo, porque daí vocês vão estar fortalecendo aqueles pontos. Então, o ensino da língua vai seguir a mesma coisa. Então, que nem um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, não de português, mas vamos dizer de matemática, de figura geométrica, que é uma coisa que está dentro dentro do desenvolvimento cerebral. A criança primeiro começa a desenvolver essa percepção de formas geométricas que está associada ainda com o desenvolvimento cerebral lá, vamos dizer, do início da espécie humana, que era para identificar diferentes formas no ambiente que vivia, como uma questão de sobrevivência, tá? Então, por que a gente trabalha lá no maternalzinho forma geométrica? Triângulo, quadrado, círculo, né? E a criança tem essa facilidade de identificar essas formas, porque já é uma coisa que já está intrínseca, vamos dizer, já está dentro da evolução da espécie, já foi importante ela desenvolver isso para sobrevivência mesmo, quando vivíamos nas cavernas e coisas assim. Então, tem as fases da criança de desenvolver cada uma das habilidades. E todas elas vão dizer, vai repetindo. Então, por exemplo, no caso, eu estava falando das formas de como repetir. Então, tá bom, vou trabalhar triângulo, vou pegar o triângulo e vou falar para a criança colorir. Vou recortar o triângulo e falar para ela fazer uma colagem. Vou pegar um triângulo de madeira para ela manusear. Daí eu vou pegar um triângulo de espuma para ela manusear. Vou brincar de coelhinho, sair da toca no pátio, só que a minha toca, em vez de ser um círculo, vai ser um triângulo. Tá? Vou fazer um jogo de
um dado com um triângulo, com um círculo, com um quadrado, e a criança vai jogar aquilo e ela vai fazer uma sequência, uma trilha, jogando aquele dado que eu confeccionei, uma trilha que eu confeccionei. Eu até tenho algumas fotos dessa atividade que a gente fazia na minha escola. As crianças adoram, e ela vai estar vendo sob diferentes aspectos aquele conceito de o que é um triângulo. Vai estar repetindo, ou seja, vai estar fortalecendo aquilo. Só que com variáveis, né? Tipo, para motivar e tudo. Então, tem aquela criança que vai ser isso, a gente vai ver bastante na aula que vem. Tem aquela criança que vai aprender mais pelo sentido, vamos dizer, pela visão, a outra pela audição, a outra pelo tato, a outra que é mais sinestésica corporal, então pelo uso do corpo. Então, vocês vão fazer essa variação, mas o conceito que vocês vão estar trabalhando é aquele único, né? Aquele mesmo. Então, eu adoro esses projetos, essas sequências assim de elaborar e fazer, né? E realmente a aprendizagem ocorre. Por quê? Porque você está trabalhando essas conexões. Então, você está usando aquela conexão que está dando a informação de que aquilo é um triângulo sob diferentes aspectos. Então, vai fortalecer. Então, os early years, né, os anos iniciais, são fundamentais para uma pessoa de sucesso. Sabe? Não é lá na frente que vai acontecer, não, é no comecinho. É bem que nem você falou, Roberta, são aqueles anos iniciais, sabe? Eu acho que hoje em dia está tendo essa conscientização, acho que graças, inclusive, eu acho que em parte a contribuição da neurociência com isso, que as pessoas estão começando a valorizar mais, porque, infelizmente, principalmente no Brasil, até pouco tempo atrás, não se valorizava, né? E aqui em UK, eu trabalhei um tempinho como Teacher Assistant Supply, né, aqui na região de Warwick, que eu moro pertinho de Warwick, então eu fui em várias escolas em Warwick, em Hatton, e eu acho que também ainda falta muito com essa ideia de desenvolver mais os early years, sabe? Também está um pouco solto vamos dizer, essa conscientização da importância, acho que está um pouquinho ainda no ar, acho que precisa ter uma conscientização desse aspecto da importância dessa faixa etária. Mais alguém, alguma coisa? Ana, posso fazer um ponto rapidinho? Claro. É possível você, com esse tipo de atividades, quando você falou trabalhar a mesma atividade de vários ângulos, né, de várias formas, que seria o visual, o auditivo, né, o sinestésico e tudo mais, é possível você perceber se aquela criança tem uma aptidão maior, ela é muito mais auditiva do que visual, e aí você determinar quem são os seus alunos e saber de que forma que você vai poder desenvolvê-lo mais, de que forma que você vai atraí-lo mais para fazer certas atividades, por ele aprender mais facilmente de alguma forma determinada. É isso? Sim. Sim, tem como você observar. Inclusive, uma coisa que eu pedia para as minhas professoras fazerem, isso assim, era uma prática, como eu falei, a minha especialização é dentro da área de inteligências múltiplas e funções executivas. Então, na aula que vem você vai ver bem isso, Silvia, com vamos dizer, o uso da teoria das inteligências múltiplas, você vai conseguir observar esse aluno, tá? E essa teoria foi desenvolvida com base nos circuitos neuronais, tá? Eu não vou entrar muito agora nessa questão, porque vai ser o foco da aula que vem, mas uma coisa que ajuda muito, que as professoras não são muito fãs sempre, mas que depois elas percebem que ajuda, quando você está dando uma atividade para a criança, fica observando as crianças, vê qual tem uma facilidade maior, que entendeu mais rápido, ou que foi ajudar o amiguinho, ou que teve mais dificuldade, quando você está dando uma pintura, quando você está dando um desenho, quando você está dando um recorte, e mantém um caderno de observações da turma, tá? Então, você coloca ali, atividade de colorir o triângulo, aí põe lá o nome da criança com um maisinho do lado, ou seja, aquela se desenvolveu bem naquele momento. Com base nessas observações, uma vai te facilitar a vida para fazer uma reunião com o pai, para fazer um relatório, tudo isso vai facilitar, que era o que eu usava no dia a dia na escola, e vai te ajudar nesse ponto. Então, se você perceber que está tendo uma dificuldade, que a criança está tendo uma dificuldade, vai te dar um caminho de onde essa dificuldade está aparecendo.
tá? Pode ser Exatamente, um Carol. problema visual, pode ser um problema, por exemplo, eu tive um aluno que ele tinha um problema de processamento auditivo. Então, a audição dele era perfeita, mas o processamento não. Então, quando eram coisas faladas, ele não se dava bem. Agora, quando era desenho ou coisa assim, que era uma coisa mais dele participar, nossa, ele se destacava em relação à turma, Pois é, sabe? Então, você essa tem... individualidade, né, que a gente tem que observar nos alunos, desculpa ter te Isso. interrompido. Por exemplo, o caso de, às vezes, aquele aluno que não suporta ficar sentado, ele gosta de estar caminhando em volta da sala, e a gente tem esse costume de, às vezes, determinar que não, tem que estar sentado, tem que fazer dessa forma. E a gente está limitando, muitas vezes, a criança de estar podendo ser quem ela realmente quer ser, quem ela é, a essência dela, né? Uhum. É, daí que eu comentei, inclusive, do fazer esse vínculo no início, tá, do ano, de que não é uma perda de tempo, muito pelo contrário, você ganha o ano se você conseguir identificar cada criança, que eles consigam se colocar. Então, por exemplo, essa atividade da apresentação que eu fiz com vocês, eu tinha uma pasta que eu recortei de revistas, uma série de imagens, e o que eu fazia? Eu fazia, por exemplo, um círculo com os pais, funcionava super bem na apresentação. Primeiro dia de aula, alunos novos, círculo de pais, cada um sentado ali na cadeira, eu jogava aquele monte de imagem, eu colava as imagens numa folha colorida para ficar com uma apresentação legal, jogava aquele monte de imagem no chão, cada um escolhe uma imagem que queira apresentar o seu filho. E aí cada um escolhia uma e falava do filho e tal. Aquilo já dava uma base para a gente ver como a família enxerga aquela criança, para depois ver como a gente na escola enxergava aquela criança e como você vai chegar nos pais, e muitas vezes os pais já dão dica de como você vai chegar na criança. Então, sabe, por isso que eu falei, é uma atividade de vínculo, e as emoções, sem emoção não tem aprendizagem. Então, tem essa questão. E aí vai te ajudar a identificar essa criança de que precisa, por exemplo, tudo bem, na sala de aula tem um que não para nunca. Vamos mudar, muda um dia, você põe as cadeiras sentadas num círculo, vou dizer, formando um círculo, outro dia todo mundo em mesa, outro dia tira as cadeiras, joga a almofada no chão, sabe? Vai variando isso para respeitar aquele teu grupo. Com isso, você vai conseguir trazer todo mundo para a sala de aula, você vai conseguir estimular todo mundo. E isso tem fundamento neurocientífico, sim, não é achismo, tá? Não é, tem essa variação, porque tem cada um, como eu estou falando desde o início da aula, cada um é um, tá? E não existe um cérebro igual ao outro no mundo inteiro. Tá? Embora o cérebro humano seja anatomicamente, visualmente, olhando assim, você vai falar, puxa, é tudo igual? Não, não é. O funcionamento de cada cérebro é diferente, o caminho das conexões é diferente, a forma que essas conexões foram estabelecidas são diferentes. Inclusive, na aula que veio falar mais com mais detalhe nisso, a teoria das inteligências múltiplas, o Gardner fez justamente, por que ele chegou a essa conclusão? Colocando os sensores em diferentes crianças fazendo a mesma atividade, as áreas cerebrais utilizadas eram diferentes. Ou seja, a resposta que se chegava era a mesma, mas o caminho era diferente. Então, sabe, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, a gente tem que dar essa variabilidade, a gente tem que ter... Tudo bem, faz um projetão legal, vamos dizer, você tem o teu objetivo, vamos dizer, que nem eu comentei, você até fez curso do Silvio, né, Silvia, que você conhece, o Silvio Alvarez, a gente fez um curso de arte junto, então tá bom, nosso objetivo hoje é trabalhar dali. Então, ótimo, nós vamos trabalhar dali. Agora, como que nós vamos? Com colagem, com pintura, com desenho, com roupa que você vai falar, com máscara, você vai formar diferentes formas para aquele mesmo objetivo, que aí você vai atingir cada um dos seus alunos. Agora, se você pegar aquele padrãozão e querer que todo mundo aprenda colorindo o triângulo ou o círculo ou coisa assim, você pode atingir alguns, mas não vão ser os outros, não vão ser todos. Tá? Não sei se respondeu a tua pergunta, né? Tá. Muito, muito bem. Obrigada, querida. Imagina. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Se tem alguma coisa aqui no chat. Então, se tiver alguma coisa que eu não vi aqui no chat também, quem estiver acompanhando, por favor, pode falar também.
tiver alguma dúvida, porque às vezes não dá para ficar checando tudo toda hora, né? Bom, Eu tenho uma pergunta. ah, Com crianças que têm dificuldade de aprendizagem, porque é uma coisa que é apresentada principalmente quando elas têm mais ou menos, né, aquela idade de 6, 7 anos, como é que a gente trabalharia com essas crianças? Quando a gente vê na sala de aula que elas não estão conseguindo acompanhar os alunos, a gente mudaria completamente, né, de vez em quando a sala, como você estava falando, de colocar os travesseiros no chão, mudar o posicionamento de cadeiras, ou na hora das atividades de mesa nós apresentaríamos algo diferente para elas, que elas se sentiriam mais confortáveis em fazer do que o resto da sala de aula. você tem que tomar muito cuidado de não sentir, vamos dizer, se você às vezes modifica e vai falar, não, você não vai fazer essa atividade enquanto o grupo vai fazer, isso vai ser um ponto muito negativo para ela, porque ela vai falar, não, você está, vamos dizer, valorizando essa diferença. Então, mas você tem que, assim, deixar fazer a mesma atividade, de repente, dependendo do tipo de dificuldade, você tem diferentes estratégias, tá? Então, por exemplo, se é uma criança que tem TDAH, então o que acontece? Você não pode, para uma criança que tem TDAH, falar, olha, nós vamos fazer essa atividade e depois nós vamos tomar lanche. E aí nós vamos brincar no pátio. Acabou, você não vai ter atividade nenhuma. Por quê? Porque a conexão neural dela, ela não vai seguir as etapas, ela vai começar da primeira, falando, vamos fazer atividade e vamos para o pátio. Ela já pulou todas as etapas. Então, por exemplo, se for uma criança que tem TDAH, você tem que trabalhar sempre, vamos dizer, desde o começo, primeiro uma atividade. Então, nós vamos todos fazer essa atividade. Então, se você tem uma criança assim no grupo, não adianta as coisas, sabe? Já fala primeiro assim, primeiro nós vamos fazer essa atividade, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Não vou contar para vocês agora porque é surpresa. E deixa no ar ou coisa assim, mas não dá várias etapas. Com o tempo, ela vai acostumando, ela vai conseguir saber que então vai fazer atividade e vai depois tomar lanche. Depois vai, sabe, à medida que ela vai crescendo, amadurecendo, você vai poder dar mais informação. Se for uma criança, por exemplo, com dislexia e que você está trabalhando alguma coisa de leitura e tal, você chegar na criança e falar assim, olha, posso te ajudar aqui? Olha, o que você está vendo? Tem, inclusive, dependendo materiais próprios e tal. As crianças aceitam se você explicar isso para elas, tá? Então, por exemplo, eu tinha crianças... um exemplo que não é de dificuldade de aprendizagem, mas, por exemplo, uma criança diabética na sala de aula. Um dia eu recebi um telefonema de uma mãe falando, escuta, Ana, a minha filha falou que tem que ter doce diet na festa de aniversário, o que ela quer dizer com isso? Daí expliquei para ela que na turminha dela tinha uma criança que era diabética, então ela estava preocupada que tinha que ter doce diet. Então, sabe, eles aceitam essa diferença. Então, se você trabalhar como respeito à diferença, você vai poder ajudar essa criança com dificuldade sem que a turma aponte. Tá? Por isso que eu acho que assim, o importante dessa conexão inicial, desse vínculo, tanto teu como professora, com o aluno, como entre os alunos. Porque aí o que vai ter? Você vai poder trabalhar as dificuldades de cada um e os outros vão até ajudar. Porque eles vão saber, vão dizer, aquela criança tem dificuldade com isso, então eu vou ajudar. Agora, se você não pode deixar aquela coisa de começar a acontecer, apontar dedo ou tal, ou de falar, não, você não pode fazer porque você não consegue e deixar de lado. Não, insiste e vai tentando dar materiais, né? Então, dependendo do tipo de problema, do tipo de dificuldade, às vezes você tem materiais pedagógicos que você pode usar de auxílio, por exemplo, tem aquelas réguas coloridas, tem criança com síndrome de Irlen, por exemplo, que tem aquelas pranchas coloridas que coloca em cima da folha para ler, então ela vai conseguir ler. Legal, um dia para apresentar esse material para a turma, olha, trouxe essas pranchas coloridas, cada um vai ver uma, porque o nosso amiguinho aqui precisa dessas pranchas para ler, porque o olho dele funciona assim. Então, vamos ver como é que ele vê? Deixa todo mundo manusear aquilo, ver, e aí você fala, daí, se começarem a questionar, deixa a própria criança às vezes colocar. Eu tive um aluno que ele, inclusive, no grupo chegou e falou assim, olha, pessoal, eu queria só avisar vocês, quando ele já estava enturmado, que tem dia que eu fico muito nervoso, muito irritado, grito e bato, mas não é porque eu não gosto de vocês, é que isso acontece. E ele estava realmente com um terapeuta acompanhando e tudo, mas ele se sentiu à vontade de passar isso para a turma.
tá? Então, ele estava se sentindo incluído. Então, é isso que é importante, que tem esse respeito, e aí você vai vendo os materiais e as sequências pedagógicas, inclusive, uma coisa que eu gosto muito, não sei se vocês já leram, conhecem, é o Response to Intervention, que é o RTI, né? No caso das dificuldades de aprendizagem, seguindo a metodologia do programa de RTI, o professor em sala de aula resolve 70% dos problemas de aprendizagem. Aí, somente, vamos dizer, até mais, que são de 75%, se não me engano, alguma coisa nessa faixa. Aí, vamos dizer, os outros, um segundo tier, segundo nível do RTI, você tem as crianças que não conseguiram em sala de aula, então tem umas atividades extras no contraturno. E somente 5% dessas crianças com dificuldade é que vão parar em clínica, ou que vão parar em terapia, porque você vai trabalhando justamente você faz o projeto do RTI desde o início do ano e vai trabalhando justamente porque se você fez essa identificação no início do ano das crianças, deixou eles se colocarem, estabeleceu esse vínculo, você pode seguir o teu ano e projetar essas atividades e vai ter o sucesso com todos eles. Respondi, Alice, tudo. Então, tá. Qualquer dúvida, vocês vão falando, tá? Bom, então, como vocês viram que as experiências moldam a arquitetura do cérebro. Então, aquilo que eu comentei, realmente o cérebro se modifica, tanto no aspecto químico, como no físico, como no de funcionamento, no fisiológico, né, anatômico. Eu não pretendo aqui no curso entrar com muita parte de anatomia, porque acho que não é o objetivo, mas eu vou trazer algumas imagens e tal, principalmente quando a gente for falar de linguagem, quais são as áreas envolvidas no ensino da língua e tudo, eu vou trazer para vocês, mas por enquanto eu queria entrar assim, essa é uma parte que eu acho básica, que é vocês visualizarem essas conexões neurais, tá? Depois teve alguém que falou que perdeu o vídeo. Eu vou passar esse material, vai estar disponível para vocês verem. E todos os slides que tem vídeo, durante a apresentação, eu sempre coloco assim, ó, vídeo, e tem aí embaixo onde vocês encontram no YouTube e o nome do vídeo, tá? Então, como vocês podem ver, o que a gente espera é que cada criança é diferente e e por que isso acontece dentro do cérebro? Vocês veem que cada conexão vai ser diferente. E há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, acreditava-se que a pessoa, à medida que ia envelhecendo, não tinha mais condições de aprender, que se morrer o neurônio não vai se repor, e graças a Deus foi descoberta a neuroplasticidade, e essa neuroplasticidade ou plasticidade neural é justamente essa capacidade que o sistema nervoso tem de se modificar. Então, está aí a neuroplasticidade, que é a resposta, vamos dizer, é o que permite essa modificação do cérebro em função das experiências que a gente vive, né? E então, aqui, só pegando, eu peguei esse conceito geral para vocês. Então, a neuroplasticidade ou plasticidade neural é definida como a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões de experiência, tá? E pode ser concebida, avaliada a partir de uma perspectiva estrutural, ou seja, configuração sináptica, ou seja, mais o aspecto anatômico, ou funcional, modificação do comportamento. Então, está de novo aí aquela escadinha lá da interação da educação com a neurociência, que lá está o comportamento aí de novo falando alto, né? E isso, só por uma curiosidade, a gente teve a pandemia agora recentemente, e acho que vocês devem ter ouvido falar que muita gente teve aquele Covid prolongado, ou que perdeu, vamos dizer, sentiu que teve diferença de memória, ou de raciocínio e tudo, e que com o tempo tem gente que ficou até 6 meses não conseguindo, como está o fog mental e tudo, graças à neuroplasticidade é que essas pessoas conseguem reverter essa situação. Tá? E, por exemplo, pessoas que também às vezes tiveram um AVC também, olha, conseguiu reverter. Graças a quem? É a neuroplasticidade que está agindo. Tá? Então, essa possibilidade, essa capacidade que a gente tem de formar as conexões e de estruturar o cérebro. Bom? Pessoal.
E aí, o que que acontece? Isso tudo a gente está relacionado com o desenvolvimento humano, né? Que eu estava falando para vocês, a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Então, cada fase do nosso desenvolvimento, ele tem características físicas, cognitivas e psicossociais próprias, tá? Então, elas são mais ou menos iguais para todo mundo vai aprender a balbuciar antes de falar, todo mundo vai aprender a gatinhar ou, antes de andar, dentro daquele padrão esperado, tá? Então, essa imagem está aqui, todas as fases estão aqui representadas, então esse é um padrão geral, mas que tem as diferenças dentro de cada padrão. Então, tem aquela pessoa que vai aprender sei lá, uma atividade com 35 anos, tem outra que vai aprender com 40. Tem aquela criança que vai aprender vai gatinhar muito pouco e a outra que vai gatinhar mais tempo. Importante não pular fases, não pular atividades, tá? A criança que não gatinha não vai ter dificuldade de alfabetização, tá? Então, isso é uma coisa que está associada, isso já é praxe também de neuro, inclusive eu acho que é num grupo, eu não lembro o nome da população agora que tem, eles têm, é uma população de nativa, acho que de esquimós, que eles têm o hábito de carregar as crianças no colo o tempo todo e tal, eles têm muito mais dificuldade de leitura e aprendizagem de aprender leitura e escrita muito mais lenta, justamente porque não tiveram essa fase do chão, mas lá por causa das condições climáticas e tudo, eles não têm essa possibilidade de desenvolver o gatinhar com tanta rapidez como outros. Então, tudo tem um porquê, tá? Eu vou entrar também mais em detalhes numa próxima aula. Escrever. Pelo amor de Deus, ensinem letra cursiva para as crianças. Deixa escrever letra cursiva, é importante, tá? Inclusive o pessoal fala, não, porque hoje em dia é só digitar, ou então só letra bastão. Não, letra bastão para alfabetização, sim, não vai pôr cursiva antes, porque antes dos 7 anos não adianta ficar trabalhando muita letra cursiva, porque vai acontecer que nem acontecia antigamente nas escolas. Faltou capricho e tal. Não, faltou neurônio. Tá? Então, aquelas professoras que eram sem capricho deviam escrever sem neurônios, porque os nervos da mão não estão desenvolvidos para a criança fazer letra cursiva antes daquela faixa etária. Tá? Então, a letra cursiva vai ser mais para frente, mas ela é importantíssima para o desenvolvimento de outras áreas cerebrais, não específicas da letra cursiva, elas vai influir em outras áreas também. Então, está tudo conectado. Lembre-se sempre disso, está tudo conectado. Então, trabalhar a letra cursiva, sim, é importante e não pode ser deixado de lado. Tá? Tem que trabalhar a letra cursiva com criança, nem que seja para escrever só o nome, e geralmente a gente começa com isso, só o próprio nome, porque a identidade é fundamental. Então, que legal, você aprendeu a fazer seu nome, olha que legal, de um jeito diferente, conta a história da festa, das letras, que elas foram para o baile, se enfeitaram. Então, o pessoal tem uma linha pedagógica que fala, não, que se não começar a alfabetizar com letra cursiva, não vai, e fizer com bastão, não vai conseguir na frente, porque a criança fica com preguiça. Nada disso, ela não fica, basta você apresentar isso de uma forma interessante. Tá? Ana, um detalhe, né, que aqui as crianças aprendem com letra cursiva, né? Eles iniciam a escola com 4 para 5 anos, e a partir dos 6, já dos 5, né, dos 5 para 6, eles já começam com a letra cursiva, eles não começam com a letra de forma como no Brasil, né? Então, a letra de forma, eu acho que essa faixa dos 5, 6 ainda é mais importante do que a cursiva, porque você tem a facilidade de ver embalagens, usar diferentes materiais, tá? E a outra pela maturidade neurológica, tá? Eles não têm o desenvolvimento neurológico necessário na mão para desenvolver a letra cursiva. Eu sempre achei muito engraçado isso, porque os livros aqui são letra bastão, né? As letras de forma minúsculas e maiúsculas. Mas na hora de escrever, eles já entram com tudo com a letra cursiva, né? Isso vem muito também da linha Montessori, porque aqui, pelo que eu vi, tem muita escola inicial que usa o Montessori. E o Montessori, ele tem a linha montessoriana tem esse aspecto de que tem que alfabetizar com a cursiva. Aqui é a escola pública mesmo, que as crianças vão, a escola normal. Eu acho que, se eu não estou enganada, são todas
as escolas, mas pelo menos a escola que os meus filhos frequentaram, que é uma escola pública católica daqui, eles iniciam com letra cursiva, e eu acredito que todas as escolas são assim, aqui. E o que eu acho até a dificuldade da criança, né, ter a motora fina nessa idade tão jovem, é bem mais difícil, né? Ela não recorta ainda, ela não tem aquela habilidade motora, né, fina e lá no Brasil, quando eles estavam na escola lá, a escola só dava tesoura para criança com 6 anos de idade. E então, isso é tão diferente aqui e lá, que eu me surpreendi. Mas aqui eu acredito que as escolas iniciam com letra cursiva, todas as escolas. E os livros são letras bastão e motor. Eu acho muito curioso, né? Isso é um aspecto que, inclusive, no Brasil, por exemplo, eu usava a alfabetização com letra bastão maiúscula, tá? Só que eu adotava um livro, que eu nunca usei apostila, nunca fui fã de apostila, eu adotava livros na escola, tinha uns livros de português que eu adotava, que eram, até o segundo ano, eles eram, até a metade do livro do segundo ano, eram feitos com letra bastão maiúscula. E daí, no segundo semestre do segundo ano, é que eles introduziam a letra de forma minúscula nos livros. E se você for ver, é super difícil. Eu tinha alguns na biblioteca, livros com letra cursiva, né? Então, tem esse choque, tem essa coisa que eu espero que o pessoal se baseie mais no que a neurociência está trazendo sobre o desenvolvimento neurológico. Eu também fui alfabetizada com letra cursiva, e eu lembro a dificuldade, eu lembro da minha professora reclamando comigo de como eu fazia o número 2, porque eu não conseguia fazer, ela fazia um 2 que parecia um patinho assim, com alto, e ela queria que eu fizesse daquele jeito. Eu lembro daquelas folhas e folhas com o número 2, que eu não conseguia fazer aquela volta que ela queria que eu fizesse de qualquer jeito, eu não conseguia. Então, eu acabei fazendo um que eu fazia uma reta, depois fazia um 2, dava um jeito de virar um 2, mas eu lembro disso tanto que vocês olham que foi marcante, e era uma dificuldade que eu tentava ao máximo. Eu tentava aquilo e ficava fazendo aquele 2 e 2, não saía. Hoje eu entendo por que não saía, porque eu não tinha o desenvolvimento na mão, na coordenação, no desenvolvimento para fazer aquela curvinha. Eu não estava com isso, com o desenvolvimento neurológico pronto, tá? Então, isso é uma questão que tem que tomar cuidado, porque pode ser também traumatizante, mas vamos dizer, dependendo da minha personalidade, eu teria largado tudo por causa do tal do 2. Então, a letra que eles começam são gigantes, né? Eles começam com aquela letra gigante, as linhas são desse tamanho no caderno do ano 1, e aí eles começam já com o S gigante, o S cursivo, pelo menos na escola dos meus filhos, né? Não posso dizer por outras escolas, parece que a Kátia ali no chat falou que na escola do filho dela não, mas eles começam já com uma letrona gigante, aí vai diminuindo e vai ficando cada vez melhor e menor, né? Mas é gigante as letras, são gigantes, né? Bom, tem muita coisa aqui no chat, gente. Só vou falar rapidinho para a Ana. Tem várias pessoas falando de que idade. E tem uma pessoa também pedindo, Ana, se tem algum artigo que você considera, né, que você acha importante sobre o ensino de usar a letra cursiva. Então, se tiver, de repente, disponibilizar para a gente, seria ótimo. Eu não vou ficar lendo aqui sobre os comentários de quem usa cursiva e quem não usa, que eu acho que está tudo no mesmo. E vou deixar a Fernanda falar, que eu acho que tem um tempão que ela está ali com a mão levantada. Só dando um parecer, a questão do artigo, eu vou entrar nessa parte da letra cursiva com mais cuidado na quarta aula, tá? Aí eu vou trazer para vocês mais materiais dessa parte, tá? Hoje eu só dei um exemplo, né? E aí depois eu vou entrar com mais detalhe nisso, né? Pode falar, Fernanda. Oi, desculpa. Eu queria tirar uma dúvida referente às turmas mistas. Por exemplo, uma turma que seja de 5 a 10 anos. Como que eu poderia fazer o uso da letra cursiva? Porque as crianças de 5 anos, pelo menos até onde eu trabalhei, não faziam uso da cursiva ainda. A gente iniciava a partir do terceiro mês do primeiro ano lá no Brasil. E pós-pandêmico passou a ser no segundo semestre, dependendo de cada turma. Mas como é que poderia fazer o trabalho em turma mista aqui
nos clubes, por exemplo? Olha, eu acho que assim, se você está, depende da faixa etária, aquilo que eu comentei, uma faixa etária muito ampla, ou você vai ter que fazer alguma coisa de atividade, de um ajuda o outro, ou então, deixar eles claro, por exemplo, quando a gente fazia os projetos de apresentação, por exemplo, de trabalho final, chegar e falar assim, olha, então nós vamos fazer um cartaz onde vão escrever com letra cursiva. Então, aqueles que ainda não trabalham com isso, você dá uma outra atividade, então vocês vão pintar o fundo da figura ou pintar o cartaz, e fulano vai desenhar, o outro vai pintar, o outro vai escrever. Então, você dá, vamos dizer, uma atividade em conjunto, cada um com uma função. Tá? Isso é uma sugestão. Então, por exemplo, você vai fazer um cartaz onde alguns vão recortar figuras, outros vão colorir, os outros vão fazer um rascunho, o outro vai escrever. Então, você vai trabalhando essas diferentes etapas de acordo com o desenvolvimento de cada um. E pode falar com as crianças, não, olha, a gente vai dividir com a idade de vocês. Tá? Seria válido colocar, por exemplo, eu vou escrever uma palavra no quadro, eu colocar a escrita dela, a grafia, tanto em letra bastão quanto em letra cursiva? Sim, sim. Tá? Inclusive, tem uma historinha muito legal que você pode contar, que geralmente o pessoal fala assim, que dependendo que todas as letras iam numa festa, né? As palavras, então tem as famílias das letras que são as grandes, né? Então, eram os papai e mamãe, então você põe a maiúscula, e tem os pequenos que são a minúscula. Então, você escreve a maiúscula e a minúscula do lado. Então, vamos dizer, o A maiúsculo em forma, o A minúsculo em forma. Mas um dia eles foram convidados para uma festa, então eles se enfeitaram inteiro. Aí o A maiúsculo de cursiva, o A minúsculo de cursiva. Então, você envolve com esse lado. Então, você vai pegar o lúdico com os pequenininhos, eles vão ficar assim, achando maravilhados. Nossa, era uma festa, olha só, e tal. E aí, fala assim, então, quando vocês tiverem tantos anos, vocês vão poder, que é quando as letras tinham tantos anos, puderam ir para essa festa das letras cursivas e tal. Então, sabe, você dá uma conversada mostrando que eles têm que esperar ainda um pouquinho, mas que é algo que vai vir e que é uma coisa especial para aqueles que já sabem, vão se sentir orgulhosíssimos de conseguir fazer, e você vai ver que vai ter gente começando a treinar, e isso, como eu falei, cada um tem um jeito, vai ter criança pequena que já vai ter uma maturidade neurológica que vai conseguir fazer, e tem outros da mesma faixa etária que não vão conseguir, né? Então, e eles são craques em arrumar as ideias mais mirabolantes para justificar as coisas, tá? Eu tive uma turma que uma vez uma professora chegou para mim desesperada porque todas as crianças começaram a escrever os nomes ao contrário nas folhas, porque era só educação infantil, então eles escreviam no verso da folha o nome, e todos começaram a escrever espelhado. Ela falou, Ana, não sei o que aconteceu, a turma inteira está fazendo assim. Aí eu fui conversar com eles, daí tinha uma menina que era muito assim, ativa, muito líder, ela tinha contado uma história na sala, que os índios de não sei que tribo que ela ouviu falar, que escreviam um nome ao contrário. Resultado, a classe inteira estava escrevendo o nome ao contrário para fazer igual. Então, essa questão das histórias ajuda muito também para você envolver em diferentes atividades. Aí a gente falou que tudo bem, muito legal, todos escreveram ao contrário, agora vamos voltar para o jeito que escreve na escola. Certo? Obrigada. Nada, imagina. Então, como eu falei, cada fase com a sua atividade, a gente está quase no finalzinho, eu não vou ficar falando de cada fase para vocês, eu vou passar, tem uma tabela que eu gosto bastante, que eu vou mostrar rapidinho para vocês daqui a pouco, eu vou deixar na pasta de material para vocês acessarem, tá? Então, cada fase do desenvolvimento humano tem um padrão de desenvolvimento próprio, né? E mudanças nas proporções corporais. Então, por exemplo, aqui esse gráfico eu acho legal para vocês terem uma ideia, por exemplo, a proporção da criança quando nasce ou quando é pequenininho, a proporção da cabeça em relação ao corpo é muito maior, tanto que muita criança leva tombo e tudo, porque a cabeça é mais pesada e tudo. E à medida que o corpo vai se desenvolvendo, essa proporção muda. Então, isso é igual em todo mundo. Agora, a velocidade com que isso acontece, o padrão, a forma que isso acontece, vai muito de todos aqueles. O ambiente que a criança está, a parte genética, tudo isso tem as variações. Então, existe um padrão próprio, mas existe a individualidade. Não pode esquecer que existe a individualidade. Tá?
E aí, o desenvolvimento do cérebro humano, né? A formação de sinapses depende das experiências, como nós vimos no vídeo, né? Então, aqui vocês veem o desenvolvimento dessa parte, como até a Roberta deixou também claro na participação dela. Olha a importância dessa fase inicial de vida. Aqui a gente tem o primeiro ano com o início de todo o desenvolvimento das vias sensoriais, de visão, audição, de linguagem, de função cognitiva. Tudo isso começa a se desenvolver nesse primeiro ano, e aí depois tem Claro que o resto vai desenvolvendo também, e como eu falei, mais ou menos na idade entre 2 e 3 anos, tem a primeira poda neural, que é quando aqueles caminhos que não são usados vão ser descartadas, aquelas ligações que não são tão usadas, tá? Então, isso em termos de número de formação de sinapses, tá? Sinapse é aquela conexão entre os neurônios, tá? Esse vídeo eu não vou passar agora para vocês, porque ele é um pouquinho longo, eu vou começar a aula que vem com ele, porque vai ter a ver com a sequência. Não sei se vocês conhecem, eu ia passar um vídeo só do trailer do Começo de Vida, mas eu vou deixar para a aula que vem para a gente poder discutir ele um pouquinho mais. E vou só mostrar para vocês essa parte finalizando a aula de hoje, que são os domínios do desenvolvimento. Então, todos nós temos padrões de desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Então, como espécie humana, a gente tem o crescimento do corpo, do cérebro, o desenvolvimento das capacidades sensoriais, motoras, seguem um padrão. O cognitivo, as mudanças o desenvolvimento das habilidades mentais, existe um certo padrão, só que todos com variações individuais. Então, um vai ser com 2 anos, outro vai ser com 3, um vai ser com 4, então existem as variações, tá? E o psicossocial, que são as mudanças e a estabilidade das emoções, personalidade e relacionamentos sociais, tá? Então, fundamental esse aspecto dos domínios de desenvolvimento, então a gente tem que pensar que todos os nossos alunos têm esses 3 aspectos em desenvolvimento, o físico, o cognitivo, o psicossocial, inclusive quando adultos, ou mesmo quem trabalha com terceira idade, tem as variações todos esses aspectos, tá bom? E esses domínios estão todos interligados, tá? Então, não dá para vocês abandonarem um e usarem o outro. Então, a gente tem que trabalhar sempre com tudo isso interligado. Tá? Bom, o que eu ia trazer para vocês hoje, basicamente, era isso, só faltou o vídeo do Começo de Vida, e essa é a tabela que eu falei para vocês que eu vou deixar no material, se vocês quiserem consultar, é uma tabela que tem os principais períodos, né, de desenvolvimento e o que é cada um dos períodos. Eu acho que não cabe num curso de 5 aulas a gente colocar cada um desses aspectos, então eu só trouxe aqui para vocês darem para mostrar para vocês, e isso eu vou disponibilizar em Word, vamos dizer, eu já passei o material para uma folhinha de Word, que daí vocês vão ter o aspecto, essas tabelas de todos os períodos, tá? Então, período pré-natal, primeira infância, que vai até os 3 anos, segunda infância de 3 a 6, terceira de 6 a 11, adolescência dos 11 aos 20 anos, jovem adulto de 20 a 40, meia-idade 40 a 65 e terceira idade 65, tá? Então, essas tabelas eu vou passar para vocês, e basicamente isso era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu estou aqui à disposição se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, porque acho que já estamos quase no horário, né, Karina? Já. Estamos sim, Ana, já são 9h30, horário do Brasil. Ó, do Brasil, tô ficando louca. Horário da Inglaterra. É o cansaço, é o cansaço. Bom, eu acho que a gente pode encerrar hoje em nome do POI UK, do Consulado do Brasil em Londres. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje nessa primeira aula da Ana. Eu vou deixar aqui no chat o link para o documento que vocês podem colocar o comentário e a dúvida de vocês.
Posso compartilhar também com as diretoras as iniciativas que elas podem colocar nos grupos também. E a gente quer mencionar mais uma vez a importância de todo mundo se cadastrar no Easy Fundraising e ajudar, né, de uma forma muito simples, o POI UK a continuar desenvolvendo esse trabalho que a gente faz por aqui. Então, muito boa noite, muito obrigada. A gente vai encerrar a gravação, mas nós vamos ficar aqui por 5 segundos para tirar aquela foto, tá bom? Obrigada, gente. Pode encerrar.